Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre parará, pururu, humanismo, que é um verdadeiro tabu nos dias atuais. Imagina você cursar a escola com um garoto que tem cara de elefante, tem uma tromba de elefante. Ou simplesmente você trabalhar com um ser humano que tem cabeça de cachorro. Ou talvez um ser humano que more no mar e que tenha barbatanas. Aí você vai me dizer, pô, isso aí não existe. Isso aí é praticamente impossível de acontecer. Afinal, os genes não se misturam. Errado, campeão. Exatamente errado. Quantos casos que já não foram acionados pela Polícia Civil, que foram abafados, onde um homem, no interior de alguma fazenda, fez com uma porca, e dali nasceu um ser que ninguém sabe explicar o que é. E aí o homem ficou assustado, e muitos deles enterram, e outros acabam chamando até a emissora, ou simplesmente acionam a defesa. Quantas vezes casos como esses não foram atendidos em ocorrência? Quantos? E não é só um, são milhares. Então vai lá, o cara pega uma vaca, pega um porco, uma porca, e acredite, se quiser, a coisa começa a ficar bizonha. Porque existe uma probabilidade que não aconteça nada, mas também existe uma probabilidade que aconteça alguma coisa. Além disso, é preciso lembrar que o ventre da mulher é o portal para essa dimensão. Os demônios, eles estão numa outra dimensão. Demônios, na verdade, são anjos caídos, que foram precipitados. Precipitar é cair. Eles decaíram do céu, eles caíram dos seus postos celestiais. Porém, os demônios não podem adentrar a nossa dimensão, porque eles estão na quarta dimensão e nós estamos na terceira. Isso aqui é um contexto filosófico, tá? Porque a quarta dimensão é o tempo. Então eu só estou falando de uma maneira que fique fácil de entender. Então os demônios, eles podem influenciar a nossa vida, mas adentrar a nossa dimensão eles não conseguem. Até a própria Bíblia fala sobre isso, que para eles poderem atuar em nossa vida, eles se manifestam dentro de um corpo de alguém que esteja suscetível à incorporação, ou através do processo de encarnação, onde um demônio é concebido através aí de um corpo, tá? Como acontecia na antiga Babilônia, uma pessoa morria, rapidamente eles pegavam aquela pessoa que ia para dessa para melhor, para pior, e o corpo permanecia intacto. E pelo fato do corpo permanecer intacto, eles faziam rapidamente um ritual, e aquele ritual incorporava um demônio. E aí usavam aquele corpo, né, como um casulo de demônios. O filme Frankenstein, ele mostra exatamente isso. Aquele seriado Departamento de Conspirações também mostra exatamente isso. O uso de corpos humanos que já não têm mais vida como casulos para essas entidades. Por que eu estou falando isso para vocês? E por que isso é importante? Eu não posso confirmar a veracidade deste vídeo. Não existe nenhuma comprovação científica que me dê a garantia que esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é real. Não existe uma garantia que traga e me diga que isso é real. Mas a partir do momento que você lembrar que o ventre da mulher é sagrado, o ventre da mulher ele é comparado ao tabernáculo, e que simplesmente é por ele que se adentra a nossa dimensão, dali você vai ter coisas que hoje em dia são completamente bizarras. Vocês lembram lá do Egito Antigo? No Egito Antigo você tinha o quê? Você tinha deuses que tinham uma certa estatura, eram seres humanos com cabeça de cachorro, seres humanos com cabeça de águia. Isso acontecia no Egito Antigo.
E não era só de desenho simbólico. Você pega a cultura hindu, você tinha deuses, os seres humanos com cabeça de elefante. Então já era de senso comum, no passado, o processo de hibridização. Já era de senso comum. E toda essa história de diversidade e ideologia parará pururu de gênero, tudo isso é para tornar você suscetível a aceitar quando esses monstrinhos vierem para a Terra. Tá bom? E aí, voltando ao assunto, que eu acho que é extremamente importante, pelo menos para você entender, nós temos aqui uma mulher que aparentemente teve um filho com um cachorro. Não posso comprovar a veracidade desse vídeo. Pode ser que esse vídeo seja falso. Deixando isso aqui bem claro. Não tem como eu bater o martelo e falar isso aqui é real, a não ser que tenha as evidências. Evidências que sejam conclusivas. Então eu vou mostrar para você uma coisa que já aconteceu no passado. E eu acredito que vai acontecer muito em breve. Não é nem no futuro, mas muito em breve. Eu acredito que daqui a 30, 40 anos, assim, pode parecer muito, mas nós teremos adultos, não é nem crianças, adultos, que tenham rabo, que tenham barbatanas, que tenham cabeças de cachorro, assim como foi no passado. Então, olha que coisa interessante. Tá aqui a perna desse ser, tá? Agora, eu não posso comprovar a veracidade desse vídeo. Sinceridade, não existe maneiras que eu posso. Mas aqui entra um pequeno detalhe. Primeiro, os olhos, eles são completamente negros. E isso faz uma alusão e referência à alma que está dentro desse corpo. Ok? Segundo, esse tipo de coisa aqui olhou para a câmera, fez um ângulo de inclinação curto e deu umas piscadas, tá? Eu não sei se é real, ó. Ele vira um pouco e olha diretamente. Você vê que tá mamando isso aqui e que o tórax mexe também. Tem 4 dedos. Agora, eu não posso comprovar a veracidade. Se isso aqui é um robô, se isso aqui é um brinquedo que estão distribuindo em algum lugar. Francamente, eu não posso comprovar a veracidade. Então deixo isso em aberto para vocês, porque existe a possibilidade disso aqui não ser real. Agora, já aconteceu no passado. E eu tenho certeza que vai acontecer num futuro bem próximo. Então, isso aqui é um resultado onde você tem uma mulher se relacionando com um animal. Aí você fala, pô, isso aí você está exagerando. Me deixe mostrar um pouco da história da humanidade para vocês. Vamos lá. O Egito Antigo, nós estamos fazendo referência a 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, nós já tínhamos o quê? Seres humanos com cabeça de cachorro. Que eram, né, essas referências que você conhece muito bem aí na cultura antiga e mitológica, que na verdade não era lá longe disso aqui. Nós temos esses seres aqui também, ó. Seres formato de cachorro, ser humano que não tinha cabeça, mas a cabeça era no peito. Então a gente tem aqui algumas referências, ó. Seres humanos com 2 cabeças, um ciclope, o outro com um pé grande. Tudo isso aqui fazia referência ao período renascentista. Por exemplo, isso aqui é um quadro que faz alusão ao período renascentista, onde ocorria a guerra entre esses humanoides que pareciam hienas e cachorros com os seres humanos. Então você vê aqui a retratação histórica. Você vê a retratação histórica de seres humanos que parecem cachorro. Você vê novamente quadros desses seres humanos que parecem cachorros. O tempo todo nós tivemos isso. Inclusive, teve um santo, é chamado de sinocéfalos. Teve um santo da Bíblia que tinha cara de cachorro, né? Infelizmente, aqui ó, eu esqueci foi o nome desse santo aqui, tá? Mas tinha um santo na Bíblia que tinha cara de cachorro. E inclusive o céu,
onde esse santo se encontra era o céu vermelho, que é o próximo céu que nós vamos ter aqui. E você vê nitidamente essa grande mistura do passado. Agora, é preciso lembrar que a Igreja Católica é muito boa em distorcer a verdade, né? É muito boa em distorcer a verdade, como se fosse permitido isso aqui mediante ao Evangelho, tá? Então as coisas elas vão ficando assim muito estranhas. E você vai pegando aqui, ó, olha só, deuses da Índia. Olha só. Tu vai pegando os deuses da Índia, você tem lá um ser que tem a tromba de um elefante, ó. Um ser que tem a tromba de um elefante. Eu preciso falar uma coisa para vocês. O diabo, ele não tem a capacidade. O diabo, ele não tem a capacidade de criar nada. Do vazio, ele não consegue criar nada. Então o diabo, ele não consegue criar absolutamente nada. Mas, por ser conhecedor da sabedoria do universo, por ser um dos anjos mais altos que esteve andando junto com Deus, conhecendo o segredo da criação, ele não pode criar, mas ele pode adulterar. Então, o diabo é um grande hacker que consegue adulterar a criação divina de Deus. Então, nós temos essas representações aqui do que se era no passado. Aí, mediante a isso, já que você entende que a história da humanidade sempre teve essas referências, existe uma probabilidade, pode ser que não seja muita, mas existe uma probabilidade que isso aqui se seja real. Talvez aí 2%, 1%, mas se existe a probabilidade de que isso aqui seja real, é preciso ser discutido. Agora, eu não sei qual adjetivo eu devo utilizar para isso aqui. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Eu não posso mostrar as imagens, mas existe um projeto. Eu não posso nem colocar no Google porque é muito pesado. Muito pesado. Existe um projeto que foi desenvolvido numa base subterrânea americana. Falo isso para vocês porque eu estudo sobre ufologia, eu estudo sobre tecnologias. Eu estou à frente desses grandes experimentos. Eu já contribuí com muito, inclusive com mais de 50 livros. Só você pegar lá o meu veículo de comunicação oficial, que você vai ver os livros que eu já publiquei. Dão mais de 1000 páginas, somando tudo. E existe um projeto secreto, eu não posso falar o nome aqui, tá? Que fizeram um experimento com uma mulher. E com essa mulher, eles misturaram o gene do rato. Porque o rato, ele tem um gene muito parecido com o ser humano. Então os caras geralmente implantam a orelha no rato para ver se vai se desenvolver. Implantam algum tipo de coisa no rato para ver se vai se desenvolver. E por ter um gene muito parecido, eles desenvolveram, eu não posso colocar aqui, tá? Desenvolveram o gene da mulher com o rato. E aí nasceu aquela criatura. E mantiveram o projeto por mais de 20 anos. Não foi só uma criatura que eles criaram. E da imagem que vazou, porque o cientista que vazou essa imagem, deixa eu tentar explicar para vocês. O cientista que vazou essa imagem, ele teve que engolir um certo tipo de pendrive para poder sair da base com aquela informação. Agora, para o cientista fazer isso, é porque ele estava muito enojado. Ele teve que engolir. Então, ele veio num fórum, publicou as imagens no fórum e divulgou para a internet. Uma vez na internet, as pessoas rapidamente começaram a baixar o arquivo. O governo foi lá e nem uma nota soltou sobre o assunto. Esse cientista desapareceu. Não foi nem encontrado. Desapareceu. Nunca mais se ouviu falar dele. Ele teve que engolir para poder levar para fora. E a imagem que tinha, porque eram 3 imagens, você via
uma junção entre mulher e rato. É algo difícil de explicar. O rosto da mulher é igual um rosto de rato, os olhos negros, e ela numa sala toda metálica, com aqueles amparos, né, que eu não posso falar a palavra aqui, ospi, parará pururu tal, né, aqueles amparos, e o comportamento totalmente igual ao rato, e uma mulher com silhueta, com isso aqui, com isso aqui, mas o rosto de rato. E esse projeto, eu não sei qual foi o fim desse projeto. Todo projeto como esse dura 20, 30 anos e é arquivado. Mas nós sabemos que, né, o contexto da história da humanidade já teve, no contexto atual da década de 70, 80, teve esse experimento. E nós temos casos que já chegaram até uma ou outra vez passar na televisão aberta, situações onde se nascia um ser totalmente diferente. E as pessoas sabiam que era mistura de genes. Agora, eu preciso falar para vocês que isso que está diante dos olhos de vocês pode ser real. Aí você fala, é só um inocente. Mas lembre-se que quando crescer, nós teremos exatamente as mesmas guerras que foram travadas no passado, a qual estarei mostrando as imagens para vocês. Exatamente as mesmas guerras que foram travadas no passado aqui, ó. Exatamente essas guerras aqui, ó. Vocês lembram? Pois é, exatamente. Esses seres não foram criados por Deus. Lembra, o diabo, ele não pode criar nada. O diabo não tem a capacidade de criar nada. Então, que tipo de alma que adentra num corpo como esse? Pensa comigo, se Deus não colocou uma alma aí dentro, que tipo de alma? Nós temos dois casos aqui. Primeiro, seres humanos sem alma. E é uma coisa que provavelmente você não sabia que existia. Mas sim, existem seres humanos sem alma. E é uma especulativa que pelo menos 10% da população não tem espírito. Eu não vou poder aprofundar nesse tema, porque isso aqui realmente faz a galera desaparecer. Então eu não vou falar sobre esse assunto. E a segunda possibilidade é que os anjos que foram precipitados na terra, esses grandes demônios, encontrando um corpo vazio numa situação debilitada, consigam encarnar na terra. Lembre-se, a reencarnação, ela acontece não para os filhos de Deus, mas sim para os demônios que adentram em um corpo, e quando aquele corpo deixa de existir, eles voltam para o seu estágio da quarta dimensão, e podendo adentrar em outros corpos. Então eles estão aqui há milênios. Então existe para eles, porque eles aguardam o grande dia do juízo final e foram precipitados na terra. Nós, como seres humanos, que temos um espírito, onde se é conhecido como Ruach Kadosh, o Espírito Santo, nós temos vós sois deuses. O Espírito de Deus está dentro de nós. E esse Espírito de Deus que nos traz a alma, a nossa alma é uma fração do Espírito de Deus, que nos permite raciocinar, pensar e tomar uma ação prudente. Então nós, como seres humanos, nós temos o Espírito do Criador dentro de nós, que nos favorece a salvação. Se você vai alcançar a salvação, é outros 500, mas existe dentro de nós. Para esses seres, Deus, para ser perfeito, ele não pode conceber um espírito a uma criação que não foi feita pela divindade. Se Deus concebeu um espírito a uma criatura que não foi concebida à divindade, que não veio de Deus, então Deus, ele não é perfeito em sua essência. Ele está aceitando inseminar a alma em qualquer porcaria. Então Deus não é seleto, logo Deus não existe. Uma reflexão maiêutica. Então Deus tem que ser perfeito em sua magnitude.
perfeição em sua magnitude, não é permitido que o espírito adentre em qualquer porcaria, em qualquer buraco. Então, esses seres, eles não têm o espírito de Deus. São corpos ou vazios ou que se tem algum tipo de entidade. Tá vendo a situação? Real ou não, eu não sei. Mas que nós estamos chegando nessa fase, nós estamos chegando. Se me perguntarem se eu iria fazer parte, se seria a minha geração onde nós iríamos testemunhar a volta dos híbridos, eu diria que não, há mais ou menos 10 anos atrás. Hoje eu já não posso falar mais a mesma coisa. Então nós estamos chegando num ápice onde a humanidade está extrapolando os limites que Deus colocou. Eu torço muito para que a inversão magnética ela ocorra agora. Torço muito para que ela ocorra agora, porque se ela não ocorrer agora, nós estamos ferrados. Porque vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e dia após dia, o mal não descansa. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, o mal cada vez mais vai avançar. Até chegar ao ponto que nós, seres humanos, não teremos vez na Terra. A Terra será de híbridos e pagãos. E nós, como seres humanos, não teremos vez na Terra. Então, a nossa salvação ela está presente na grande catástrofe de destruição de Deus. Porque, meu irmão, eu não sei, nós estamos no ano de 2023. Pelo menos é quando eu gravo esse vídeo. Imagina no ano 2050 e dia após dia a maldade humana avançando. O que será a Terra em 2050? Você não poderá ser homem. Você proibido nascer homem. Você vai ter que ser... Sério, vai ser tanta coisa ruim que você vai ter que morar na floresta. Então, assim... É o que eu digo pra vocês. A gente tem que contar com a benevolência de Deus pra dar aquela pulverizada na sociedade. Porque do contrário, meu irmão, a gente tá muito, muito ferrado. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido valores morais e éticos a você, a ponto que você entenda a gravidade do assunto e você possa tomar decisões sábias e prudentes em sua vida, de tal maneira que a sua vida se torne melhor do que ela estava antes desse vídeo, tá? Lembrando vocês que as vagas do conteúdo premium foram encerradas. Então as vagas foram esgotadas. Não existe a possibilidade de você fazer a aquisição agora, tá? Mas no futuro, daqui a um tempo, estarei abrindo vagas novamente. Não é agora, pessoal, vai demorar um tempinho aí bem legal, tá? Vou abrir vagas novamente. E para saber sobre as vagas, tem um veículo de comunicação oficial que fica aqui embaixo. Comente aqui embaixo o que você acha sobre esse caso. Se é real ou não. Ou se simplesmente não se trata de um grande trote, de uma grande pegadinha, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valores a você. Fique na paz.